Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso. O bicho tá pegando na Bolívia. Realmente virou uma guerra civil, caos total, fogos nas ruas, as pessoas estão no Deus nos acuda. Tá terrível a situação na Bolívia nesse exato momento, graças a um cocaleiro como Evo Morales. É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo de hoje. Antes, eu quero lembrar para vocês a parceria com o Instituto Borborema, links dos cursos deles fixados aqui no primeiro comentário e também na descrição. Você pode aprimorar o seu conhecimento, o seu grau de conhecimento cultural, né, através dos cursos do Instituto Borborema. Você vai estar investindo em você e ajudando também o canal Vista Pátria. Vamos lá. A Bolívia, recapitulando aqui muito rapidamente, teve uma eleição fraudada pelo Evo Morales, onde o Carlos Mesa, que estava disputando com o Evo Morales, estava indo para o segundo turno da eleição. Lá eles têm a lei parecida com a da Argentina, inclusive, em que se a diferença for menor que 10% do primeiro colocado para o segundo colocado, tem uma eleição em segundo turno. E o cenário, no momento da apuração, no domingo, né, em que foi realizadas as eleições, não domingo, já tem umas 2 semanas isso, no domingo que estava sendo realizadas as eleições, apontavam, né, o panorama que estava sendo mostrado naquele momento, apontava para um eventual segundo turno entre o Mesa e o Evo Morales. O que aconteceu estranhamente naquela noite? Naquela noite do domingo, por volta de 11h30 aproximadamente. Simplesmente suspenderam a apuração. Suspendeu a apuração, tá tudo suspenso. Corta o painel aí, vamos ver o que está acontecendo. Teve um probleminha aqui, soltou o fio, vamos ver o que está acontecendo. Nesse tempo aí, nesse meio tempo da interrupção da apuração das eleições na Bolívia, que durou até a noite de segunda-feira, aconteceram muitas denúncias de fraude. Lá a votação é em cédula. E muitos caminhões que iam até os escritórios da Justiça Eleitoral, muitos vídeos mostrando eles tirando os papéis, as cédulas, e colocando um monte de cédula do Evo Morales. Então, vi um pacote fechado de cédulas do Evo Morales sendo colocadas nesses caminhões, e no meio do caminho, né? Então, dentro do colégio onde teve a votação, até o escritório lá eleitoral, na Justiça Eleitoral, o caminhão dava uma paradinha, os caras trocavam as cédulas, botavam as cédulas do Evo Morales, e aí o caminhão partia para a Justiça Eleitoral de lá. O que aconteceu durante esse processo todo, que foi filmado, foi divulgado no Twitter, no WhatsApp? A eleição volta a ser apurada na segunda-feira à noite. Qual o resultado que aparece? A eleição já parou num certo patamar e já começou praticamente com 99% das urnas apuradas, quando ela volta à apuração. E essa apuração mostra que o Evo Morales, que estava ali indo para o segundo turno, estava pau a pau com o Carlos Mesa, de repente disparou e ganhou no primeiro turno. Isso, a apuração já voltou, o cara vencendo, e o povo não aceitou aquilo. Justamente porque tinha as denúncias da apuração, que houve essas fraudes nos caminhões, houve essas fraudes dentro do processo de apuração dessa eleição. E o povo foi para a rua, incendiou a Justiça Eleitoral, isso no primeiro dia de manifestação, e os ânimos começaram a se exaltar. E o povo foi para a rua e não vamos aceitar isso, derrubaram aquela cena que espalhou aí no mundo todo, quando derrubam a estátua do Hugo Chávez, que foi o ditador venezuelano, que morreu de câncer em Cuba. Inclusive dizem que o tratamento médico em Cuba é tão bom que o Evo Morales foi para lá e morreu. Esse cara tinha uma estátua na Bolívia. Isso mostra muito bem qual é o nível de engajamento do regime do Evo Morales com o regime ditatorial da Venezuela. Né? Mostra o cara a ponto de fazer uma estátua do Hugo Chávez e colocar na Bolívia, mostra o nível, né, de aproximação do Evo Morales com o Foro de São Paulo. E não só o Foro de São Paulo, como agora temos também o Grupo de Puebla, né, que está, inclusive, tendo reunião hoje, dia 9/11, reunião aí para tratar, né, dos próximos passos desses esquerdistas na América do Sul e na América Latina como um todo. Então, os ânimos foram se acirrando e tem o Camacho, né, que é um líder lá, que o Camacho, ele disse que vai financiar todo esse movimento para colocar o Evo Morales para fora. Então surgiu esse líder aí para poder lutar contra o Evo Morales. É um sujeito influente, muito rico,
e botou, ele está financiando, né, esses protestos. Inclusive ele disse que ele fez um chamado de 48 horas para o Evo Morales renunciar. Caso o Evo Morales não renunciasse, eles iam derrubar o Evo Morales na marra. E, inclusive, ele ocupou algumas repartições públicas, alguns departamentos públicos, prefeituras, enfim, está inviabilizando um governo, né? Está inviabilizando o Estado, o funcionamento do Estado como forma de protesto. Obviamente, o Nicolás Maduro saiu em defesa do Evo Morales e diz que esse Camacho é um fascista. É normal, né? Nós estamos acostumados com isso. Só que o fato novo, que tem hoje aí no dia 9/11, é o seguinte: as polícias de 3 estados na Bolívia, né, de 3 departamentos lá, como eles chamam, se rebelaram, se aquartelaram, disse que não vão mais reprimir os opositores que estão protestando contra o Evo Morales, e o cenário que nós temos agora é realmente, como eu falei no início do vídeo, de uma guerra civil. Só está faltando algumas armas para o lado da oposição, porque estão rojões, né, batalhas campais acontecendo pelas ruas, rojões sendo atirados um contra os outros, pedras, inclusive amarrando pedra num elástico lá, jogando, enfim, é uma batalha quase medieval que está acontecendo na Bolívia. E o outro lado, o lado do Evo Morales, além de ter algumas forças militares ainda do lado dele, também tem o tal dos Ponchos Rojos, que são milícias ligadas ao Evo Morales, que também ajudam a reprimir os vilarejos, os campesinos que estão indo contra o Evo Morales. Ele também o Evo possui um apoio muito grande dos mineiros, que é um setor operário lá, um setor dos mineiros que são muito fiéis aí ao Evo Morales, e inclusive eles ameaçaram os mineiros ameaçaram usar dinamite contra a população que está protestando contra o Evo Morales. Então tem esse cenário caótico lá, e não é muito improvável que os militares possam sim, de fato, derrubar o Evo Morales devido ao estado de anomia, devido ao estado de caos social que chegou o país nesse exato momento. Então, o panorama que nós temos agora são policiais que se rebelaram. Inclusive, eu tenho algumas declarações aqui, não em vídeo, né, mas são declarações dos policiais que estão aquartelados, que saiu uma matéria aqui onde mostra, né? Convoca o nosso povo para cuidar pacificamente da democracia, Constituição Política do Estado, para preservar a paz e a vida dos bens supremos, acima de qualquer interesse político. Esse aí é o ministro da Defesa falando, e os policiais deram as seguintes declarações, onde eles dizem o seguinte: chorei de emoção, grande a nossa polícia, tuitou Camacho, que é o líder da oposição, obrigado por ficarem do lado do povo, Deus os abençoe. Então, há agora muitos bloqueios durante toda a cidade, inclusive fecharam as fronteiras para a galera não fugir ali, ir para a Venezuela, ter esse trânsito. E foi formado agora um comitê cívico, um comitê cívico em Santa Cruz, que é liderado aí pelo Camacho, e está tudo mostrando que realmente o Evo Morales perdeu a mão. O Evo Morales pode ser derrubado a qualquer momento, porque diferente do Juan Guaidó, o Evo Morales foi macho. Disse o Evo Morales não, o Camacho foi macho, Camacho foi macho, dá até fazer um trocadilho aí. Ele disse que ou sai agora ou a gente vai querer uma intervenção militar. E colocou, né, o povo e os militares do lado dele, devido ao estado de caos, e se for necessário ele vai pedir até ajuda externa para derrubar o Evo Morales. A coisa está bem avançada no nível de beligerância lá na Bolívia. Na Venezuela, nós tivemos o Juan Guaidó dizendo vamos para as ruas, vamos ser pacifistas e tudo mais, e acabou dando no que dando, né? Quem detém o poder das armas detém o poder da força. Quem detém o poder, o monopólio da força, vai subjugar a população. Foi isso que o Maduro fez. Inclusive, há a possibilidade, inclusive, do Maduro mandar ajuda militar para a Bolívia nesse exato momento para poder reprimir as manifestações. Seria algo muito contestado. Inclusive, a OEA e o Brasil não reconhecem a eleição do Evo Morales, então ele entra aí mais um presidente ilegítimo. E se a Venezuela mandar tropas para lá, realmente aí vai se tornar um estado de intervenção externa terrível, que pode prejudicar ainda mais a população nesse exato momento. Então é isso, amigos.